Boa noite a todos. Hoje eu estou aqui para fazer um bate-papo com o Leandro Dias, um gaiteiro, músico, luthier aí de Curitiba, que tocou com muita gente, e eu vou deixar ele se apresentar, que eu acho que é melhor. Boa noite, Leandro. E aí, como está? Boa noite, Fernanda. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Estou bem. Frio aqui em Curitiba agora. Tudo tranquilo. Eu imagino que aqui em São Paulo está frio, eu imagino que Curitiba é mais intenso, né? Grauzinho a menos, assim. Eu que não sou muito amiga do frio. É Enfim, verdade. Leandro, conta para o Sim, pessoal quem é você, como que você entrou nesse mundo da música, o que que você bacana. faz, como você vive. Tá bem. Eu sou Leandro Dias, sou aqui de Curitiba. Sou luthier de instrumentos de sopro, mais exclusivamente de gaitas de fole. E eu comecei no mundo da música lá em 2002, 2003, sendo aluno ouvinte do curso de flauta doce da Escola de Músicas e Belas Artes do Paraná. Já tinha um viés de sopro, com a minha mãe e meu pai já sempre foram de música. E por causa da flauta doce, acabei me direcionando para música antiga, para música barroca, conheci as gaitas de fole e acabei entrando por esse mundo dessa forma, assim. Puxa, que legal. E o interesse pela gaita de fole veio da onde? Quem você viu tocando gaita de fole? Quando você teve contato a primeira vez? Eu sei que muita gente nem sabe o que é uma gaita de Sim. fole. Verdade, verdade. Eu tive uma sorte. Eu sou a quinta geração de espanhóis no Brasil, espanhóis da região da Galícia, La Corunha, mais exatamente. E lá a gaita de fole é o instrumento nacional, né? Então, conforme eu fui estudando música, eu acabei uma hora olhando para minha própria descendência, assim, e falei, vou estudar música espanhola, vou ver o que tem na música espanhola. E descobri a gaita de fole, logo descobri que a gaita também tem na Escócia, na França, na Itália, em Portugal, enfim, no mundo inteiro, né? E eu entrei na gaita primeiramente assim. Mas claro que eu já tinha uma referência de infância, assim, de ver a gaita no centro espanhol. Mas isso não me incentivou naquele momento, assim, a tocar, né? Eu, depois de conhecer o instrumento por fora, eu acabei indo para o centro espanhol para aí estudar o instrumento, aprender a tocar, me aprofundar mais. E lá tinham instrumentos disponíveis para você, para empréstimo. Como é que você fez para adquirir a sua primeira gaita, assim? Sim, nossa, foi toda uma aventura, assim. Lá no Centro Espanhol eles têm algumas gaitas bem antigas que foram trazidas pelos imigrantes dos anos 70 e tudo mais. E na época eu acredito que tinha um gaiteiro chamado Jesus, seu Jesus, né? Jesus com X O galego. X? Sim. E ele era o coordenador do grupo de gaitas de fole, fazia palhetas, construía algumas peças de gaita de fole. Isso nos anos 90. Eu comecei a tocar no Centro Espanhol lá pelo ano 2004, 2003, com uma gaita emprestada do Centro Espanhol, dessas gaitas antigas, né? E aí depois, assim, juntei dinheiro, um pouquinho daqui, emprestei de um parente, vendi uma flauta, fiz algumas coisas e consegui comprar uma gaita de iniciante, de aluno, e foi aí que eu comecei a reparar, poxa, nossa, essa gaita é diferente dessa, por que que essa peça é um pouco maior que essa? E fui percebendo as diferenças entre um instrumento da mesma família, né? Foi aí que eu me introduzi para a área de construção, de luteria, de pesquisar, saber como funciona. Já surgiu daí esse interesse em saber como as coisas funcionavam. Sim, sim. O bacana é que eu fui atrás da gaita pela construção. Eu achei muito fantástico. Uma bolsa de ar, aí tem um tubo para cima e você sopra por um lado e sai pelo outro. E aí, depois que eu me apaixonei pela parte musical do instrumento, de fato, né? Mas comecei pela parte da construção. Nossa, que legal. E essa gaita, ela foi que você teve, ela era construída aqui no Brasil ou você teve que mandar vir de fora? Não, foi uma gaita que foi mandada construir para mim, lá na Espanha. Tá. Porque aqui tem já construtores de gaitas, né? Mas não é uma coisa super É, comum. Imagino alguns anos atrás também era menos ainda, né? sim, com certeza. No Brasil hoje nós temos assim oficialmente três construtores de gaitas de fole. Eu aqui Contando em você? Curitiba, exatamente. Eu aqui em Curitiba, o Robles Lucas aí em São Isso, Paulo, que vocês já amigo conhecem, uma nosso, pessoa sim, sim. fantástica, assim.
e o André Ogliero lá em Chapecó, em Santa Catarina. Nós três, assim, temos um trabalho de pesquisa. Eu mais nas gaitas ibéricas, focado em Portugal e Espanha, né? Alguma coisa da Escócia. O André mais nas gaitas italianas e germânicas. E o Robles já faz uma série de instrumentos, né? Bem Nossa. bacana. E é legal porque, assim, quando a gente fala, às vezes, em gaita, na cabeça das pessoas vem aquelas gaitas escocesas, talvez eu acho que são as mais conhecidas. Exato, A gente tem exato. muitos tipos de gaita, né? Sim, sim, mais de 200 tipos aí catalogados, distribuídos por todos os 5 continentes. Acho que, na verdade, minto. Talvez a Austrália seja o único lugar que não tem uma gaita assim que a gente identifique como uma gaita de fole, né? A gaita de fole é um instrumento que o que caracteriza a característica, né, que dá um instrumento para ser uma gaita de fole é ela ter um reservatório de ar e um tubo onde sai uma melodia constante. Ou seja, seja na melodia ou seja no bordão, sempre vai ter um som que vai sair constante. Diferente da flauta doce, que a gente toca uma nota por vez. A gaita de fole, ela é um instrumento contínuo. Mas a gaita de fole é um instrumento incrível, né? A mãe de todos os instrumentos de sopro, de palheta, com certeza. Nossa, que bacana. E você fez um vídeo para gente mostrando a sua Isso. oficina. A gente podia tá mostrando um pouquinho a oficina, que daí você vai estar nesse vídeo detalhando aí sobre a gaita. Tô correta? O que que você aprontou? É bacana. Eu fiz um videozinho mostrando assim o torno, o funcionamento do torno, as brocas, as ferramentas, o processo de construção também, que é bem importante a gente cuidar do processo de construção, a madeira, tem que descansar. Acho que vai ser bem bacana. Tá, Então, pessoal, esse é o meu torno e é aqui que eu construo todas as minhas gaitas de fole, as minhas flautas, enfim, acessórios e peças para outros instrumentos que eu construo aqui na oficina. Deixa eu ligar o torno um pouquinho para vocês verem. Bom, eu vou mostrar para vocês um pouquinho das minhas ferramentas. Até tenho aqui alguns formões que eu utilizo para, por exemplo, deixa eu pegar esse aqui, para dar forma na madeira, né? E acho que pode ser bem curioso. Bom, tem aqui também uma planta de um instrumento, que no caso é o ponteiro da gaita de fole. São medidas assim bem certinhas que a gente tem que fazer igual aqui na madeira. Deixa eu colocar para cá. Bom, aqui tem algumas brocas que eu uso para fazer a parte, né, de curação. E são brocas que vão desde brocas de 3 milímetros até brocas maiores, como essa aqui de 13, por exemplo, ou essa aqui de 10. Enfim, aqui estão as outras brocas que eu uso também para fazer furação. E depois que a peça está furada, ela fica um tarugo assim de madeira, né? Que a gente vai trabalhando aos poucos, sempre obedecendo a questão da espera da madeira, que pode levar muito tempo, até 10 anos esperando a madeira ficar seca e pronta. E depois de ela ser toda trabalhada, torneada, enfim, finalizada, ela fica assim. Aqui eu tenho algumas peças de gaitas, claro. Até tem um super ronco de uma gaita alemã, que é desse ponteirão aqui. Bacana, né? Bom, tem outras peças aqui também. Algumas peças de uma gaita que inclusive até vai aí para o Rio Grande do Sul. Para um conterrâneo do Caio e do Renato. Aqui eu tenho um ponteiro bem especial, que é um ponteiro feito de madeira de pau-brasil. Um ponteiro português, que eu ainda pretendo terminar a gaita de fole inteira e vou tocar com ela nas feiras, vai ser bem bacana. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena, rápida apresentação aqui do meu torno. E é isso aí, Caio.
bem legal ver a sua oficina aí, Leandro. Quem quiser adquirir as suas gaitas aí, né? A gente deixa seu contato aí, como que faz? Isso é bacana. Pode mandar um e-mail para gaitagalegabrasil@gmail.com. Eu vou estar respondendo lá, ou procurar Leandro Dias, gaiteiro de Curitiba, no Facebook, nas redes sociais. Vai estar entrando em contato comigo, eu passo a lista de preço e vai ser uma honra para mim estar fazendo cada vez mais gaitas para o Brasil. Quero ver esse Brasilzão cheio de gaiteiros. Ah, que legal. Leandro, me tira uma dúvida. A gente aqui no Brasil, pelo menos eu não tenho esse conhecimento, a gente não tem uma tradição de gaita, certo? Não temos uma tradição Não ser moderna de essas gaitas gaita. que chegaram com os Sim. espanhóis, com esse que veio, né? Mas a gente não existe nenhum registro de alguma coisa parecida com uma gaita de fole aqui do Brasil que seja, né? Não tem, né? Eu não tenho esse conhecimento. Estou perguntando só para confirmar isso, ou se existe. Sim, um detalhe bem legal é que existem registros da gaita de fole sendo tocada aqui no Brasil em várias festas, tanto no Rio de Janeiro, na região de Santos, Praia Grande mais exatamente, na Bahia, em Minas Gerais. Nós temos um quadro, puxa, eu queria lembrar justamente o nome agora, mas depois eu posso passar para você para a gente colocar nas referências, que mostra um negro tocando gaita de fole numa festa de folia de reis, lá em Minas Gerais. E a gente tem também na Carta de Pero Vaz de Caminha uma citação que diz que o capitão Diogo Dias, que inclusive devo ser parente dele, né, Leandro Dias Diogo Dias, que ele trouxe um gaiteiro, provavelmente um gaiteiro galego-português, não se sabe a origem ao certo, e esse gaiteiro tocou a gaita de fole aqui no dia do descobrimento, quando chegou as caravelas lá na Bahia, e ele dançou, né, com os índios. O capitão pegou os índios pela mão e eles dançaram ao som da gaita de fole. Isso está escrito, né, é uma documentação histórica válida, mas o que acontece no Brasil é que aqui não crescia um tipo de grama gigante, um tipo de bambu, vamos colocar assim, que é essencial para se fazer as palhetas da gaita de fole. Então eu tenho uma teoria que no Brasil a gaita de fole, como a gente conhece, essa de saco, de ar, de assoprar, de apertar, ela morreu, a tradição, por falta de construtores ou de manutenção das palhetas, que eram muito difíceis de fazer com outro material, e foi substituída pelo acordeon, pela concertina, né? Porque justamente você tem o bordão de um lado e a melodia de outro. Então como se fosse uma gaita de fole modernizada, da mesma forma como a flauta e o clarinete, né? Então, assim, a gente já tivemos uma tradição de gaita, né? A própria música modal nordestina, ela pode ser tocada perfeitamente sem mudar a escala, nota nenhuma na gaita de fole galega moderna e na gaita antiga. Então, isso já deixa um traço de que sim, nós tivemos, né, por um momento, a gaita foi nosso instrumento nacional, talvez. Nossa, que legal. Muito boa essa informação. E para tocar a gaita, você precisa saber a flauta ou não necessariamente? É diferente? Ou é só uma adaptação da digitação? A respiração muda? Como que é tudo isso? É difícil demais? Não, assim, dá a impressão que, nossa, precisa ter fôlego, né? As pessoas sempre falam isso, né? Sim. É mito? Olha, não é mito. Você tem que ter um fôlego realmente assim louvável. E na Galícia mesmo eles dizem assim que a formação completa de um gaiteiro mesmo leva 10 anos, né? De você começar a pegar um instrumento e ir evoluindo, claro, leva 10 anos. E depois de 10 anos você tem que ficar mais 10 anos tocando para enfim, né? Validar tudo isso na tradição deles. Mas é um instrumento que realmente ele leva assim uns 2, 3 anos. Marcelo sabe bem disso. Sim, sim. Ele tem umas gaitas aí e mais, e realmente leva um tempo para você ter uma simbiose com o instrumento. Porque o instrumento respira quando você não respira. Eu encho o pulmão de ar e jogo meu ar para ela respira e eu respiro. Então, até você pegar todo esse movimento de pressionar o fole da maneira correta para não desafinar, fazer a digitação, assoprar, marcar o tempo, lembrar a música, ler a partitura, leva realmente... Coordenação, né? Muita coordenação. Sim, mas não é um instrumento difícil. Eu sou multi-instrumentista, toco alguns outros instrumentos e digo que é um instrumento assim
mais fácil que tocar um violão bem tocado e não é Sim, mais difícil que um violino. Então tá no intermédio. Eu acho que uma pessoa que se aplique consegue tocar assim. Não é um instrumento impossível. sim, sim. E a gente tem pessoas que ensinam também, por aqui, professores de Sim, gaita, né? Tem umas sim. tradições aqui. Sim, aí em São Paulo tem o pessoal da Casa de Espanha, que tem um grupo de folclore. Eu sei que no Rio de Janeiro também tem um grupo de folclore grande, folcarioca. Aqui em Curitiba eu dou aula na Casa de Galícia de Curitiba e acredito que tenha outros professores também. Eu acabo focando mais nos grupos que são folclóricos, né? Que são das É, associações espanholas e tudo mais. você se dedica bem a essa questão de tocar música folclórica, né? Essa música da Sim, tradição. É sim, tenho isso? muito orgulho de ser folclorista. Aham. Nossa, muito legal. É, E dá, o pode falar. Paraná tem uma tradição, o Paraná tem uma tradição muito forte com folclore, né? Nós temos o Festival Folclórico de Etnias, o Festival Internacional de Etnias, Festival de Folclore, e são 28 etnias distribuídas no Paraná, 28 culturas complexas, diferentes, trabalhando junta, e eu tô enfiado lá no meio. E você se dedica à gaita galega, né? Exato, a gaita da região da Galícia. Porque as outras gaitas já é uma outra história, né? Sim, é cada. Exato. Você é como, por exemplo, vamos usar um bom exemplo que você até pode me corrigir se eu estiver errado. A guitarra barroca e o violão. Sim, sim. Ambos têm uma caixa acústica, tem o braço, tem Uma as cordas, mas. técnica. Isso. Exato. Um toca beliscando a corda, o outro toca paletando a corda, né? A gaita escocesa, que é a gaita mais conhecida, ela é uma gaita mais rígida. O som dela tem até as ornamentações que se chamam strikes, porque são tipo estalados, assim, pá, né? Então é uma gaita mais militar, né? Fica mais marcada assim. A gaita galega já é uma gaita um pouco mais de concerto, vamos dizer assim. Ela tem um cromatismo, ela tem notas na oitava. Seria como se fosse um oboé de fole, exagerando, vai. Certo. Mas dá para tocar outro tipo de música também. Dá, com certeza. Eu tenho especialização no folclore porque eu participo de um grupo de folclore, o grupo Aires Galego, tem mais de 40 anos de folclore galego-espanhol aqui no Paraná e no Brasil. Mas eu tenho uma pesquisa com músicas alternativas, músicas modernas, música clássica. Agora, mais, quando eu digo música alternativa, eu estou dizendo mesmo música experimental, né? Com sons, botar uma pedaleira na gaita, distorcer o som a níveis diferentes, enfim. Experimentar E mesmo. experimental, aham. E ultimamente eu tenho trabalhado muito na recuperação de um repertório paranista, que tem a ver aqui com a região da onde eu sou. O litoral do Paraná, a gente não, algumas pessoas não têm conhecimento disso, mas o fandango paranaense, ele remonta lá ao barroco europeu, né? Então a gente tem aqui já 1740 alguns compositores para saltério barroco, por exemplo. Isso no Paraná, Brasil, aqui, né? Hum, Próximo de mim. Então eu estou pegando todo esse repertório e tentando transpor alguma coisa para gaita, fazer um novo repertório para gaita, uma coisa mais nossa. Trabalho longo, mas tem que tempo. legal, que legal. E você atua, então, com grupo folclórico, com experimentalismo, então dá para explorar muito aí, né? A riqueza. Com certeza, com certeza.
a gente estava falando sobre os grupos, né? Que você participa de um grupo folclórico, faz coisas experimentais com a gaita, então tem uma riqueza muito grande, assim, de possibilidades, né? Que a gaita tem, né? Ela pode ser tocada sozinha, ela não precisa de nenhum instrumento acompanhando ela, né? Porque ela tendo Exato. um pedal aí, um drone, você faz a melodia, você não tem uma necessidade como às vezes uma pessoa que toca violino, ela quer alguém para acompanhar, né? Ela precisa de um Exato. acompanhador, né? É um instrumento já completo. Mas isso não impede de você estar com um grupo e você estar com mais Claro, instrumentos, né? Que instrumentos claro. combinam com isso? Fala, eu sei que você tem os grupos que você toca, outras coisas, conta aí pro pessoal. Eu faço parte, sou gaiteiro e flautista do Bando Celta. Nós temos assim um trabalho fantástico com o Bando Celta no Spotify, YouTube e tudo mais, nossas páginas. E lá nós fazemos folk, música celta, também alguma coisa de experimental, mas mais focado no folk celta, né? Vamos falar com o Bando Celta numa outra oportunidade, né? Vamos falar com certeza, vai ser muito bacana. E além disso, do Bando Celta, eu também toco aqui com o grupo Ala Rústica, de música antiga, música barroca e música antiga. E nesse momento são esses dois grupos que eu estou me dedicando agora na pandemia, a música barroca o Bando Celta, que é Sua paixão. E é muito lindo o trabalho, eu recomendo aí para o pessoal ouvir, que é incrível, e a gente vai trazer aqui no programa o pessoal para conversar aí numa outra edição, com certeza. Leandro, o legal. tempo é super curto, por isso que a gente vai ainda conversar mais vezes aqui, para mostrar, porque você é multi-instrumentista, além de construtor, de tocar gaita, você toca percussão super bem, você toca outras coisas, e acho que é legal depois a gente estar mostrando para o pessoal, né? Também, Certeza. se você Uhum. aceitar. O nosso programa, Leandro, tem como título a música da nova era. Como Bacana. você consegue, se é possível, conectar toda essa sua experiência da gaita, da sua tradição aí com os espanhóis, com a música folclórica, com você Sim. tocar esse instrumento? O que te traz isso? Como você conecta? Tem a ver com essa música da nova era que a gente está aí chegando, Sim. talvez, ou já estamos nessa nova era, né? Nesse Muito momento? bacana, muito bacana, muito bacana a pergunta, gostei bastante. Sim, na verdade tem bastante coisa a ver, né? Eu sou estudante do Caminho do Bardo dentro da tradição druídica, e o Caminho do Bardo, ele é um caminho místico, não vamos colocar assim, né, exageradamente, mas é um caminho que tem lá o seu misticismo, assim, interiorização. E eu tento trazer isso para a construção dos instrumentos. Por exemplo, eu gosto muito do desafio de um musicista chegar para mim e falar assim: olha, eu quero um instrumento com esse som, que passe essa energia, que passe esse feeling, eu quero que as pessoas escutem a nota desse instrumento e sintam tal coisa. E eu vou lá, com a minha experiência, com o meu conhecimento, estudar, enfim, e tentar transformar aquilo naquilo que o músico quer, para que ele possa fluir através do seu instrumento que tem a capacidade e mostrar essa coisa diferente, né? Para dar um exemplo mais prático, eu tenho trabalhado na construção de gaitas de fole afinadas em Lá 432, para tentar trabalhar com instrumentos que têm uma vibração um pouco mais baixa, não tão agudos, né? Acho que tem tudo a ver, com certeza. O 432 traz aquela conexão com o cósmico, né? Com um Ah, bem-estar, com alinhamento de chakras, que é uma afinação que eu e o Marcelo usamos no Lamen Sof, né? é muito bacana, muito bacana. Inclusive, eu tenho percebido que na afinação de 432, parece que a respiração, porque como o instrumento trabalha em simbiose, parece que a respiração se torna mais prazerosa, mais leve, mais suave, sabe? É bem interessante. E eu anoto tudo, todas as experimentações, eu tenho alguns cadernos de anotação. Sempre quando eu tenho um resultado, eu fiz essa gaita nesse e achei que foi interessante, eu tenho tudo anotado. Nossa, muito legal essa sua pesquisa de buscar, né, essa conexão também do espiritual, Sim, né? claro, E é muito claro. interessante esse do 432, que a gente também tem experiências
muito bacanas, assim, com a gente, com sensações, com o público também, de como reage, sem saber que a gente está nessa outra frequência, né? O que causa, né? Como a música nos influencia, né? Nossa, Exato, exato. E tem tudo a ver, porque esse respeito pela madeira, pelo processo da morte da árvore, da transformação da madeira, da vibração dela depois do som, né? Isso tudo, para quem é músico, para quem vive a música, faz uma diferença. Quando você toca um instrumento feito por um luthier que se dedicou, que respeitou todas esse cálculo áureo, né? O resultado do instrumento é fantástico, é audível. nossa, demais. Muito obrigada, Leandro. Infelizmente, Imagina, eu a que gente vai chegar agradeço. aqui no fim. Eu agradeço muito essa disponibilidade em estar conversando com a gente, mostrar sua oficina, sua experiência, e espero poder uma outra oportunidade a gente estar explorando mais aí. Tá bom, com certeza, o convite já está aceito. Obrigada, uma boa noite. Até mais.